Sábado, dia 29 de janeiro, uma vez mais o Igor não conseguia vir gravar o Mercado Flash, mas numa altura tão importante eu apareço para que vocês não percam nada destes últimos dias de mercado de transferências. Como estou de folga e há uma final da Taça da Liga para ver dentro de momentos, vamos lá então avançar com este mercado de transferências que está quase a chegar ao fim. Começamos a falar do Futebol Clube do Porto e de Francisco Conceição. Segundo o jornal Record, o Ajax tentou a contratação do extremo dos azuis e brancos por um valor a rondar os 20 milhões de euros. Então o clube dos Países Baixos interessado no filho de Sérgio Conceição e ofereceu uma oferta à volta dos 20 milhões de euros que, no entanto, foi imediatamente rejeitada pelo Futebol Clube do Porto. Recorde-se que o Ajax viu sair David Neres para o Shakhtar e procura um reforço para os flancos, até porque fala-se muito que Antony pode sair no mercado de verão. Mas essa proposta então foi rejeitada imediatamente pelo Futebol Clube do Porto e por Pinto da Costa. Segundo o Record, o extremo de 19 anos tem um contrato apenas até ao final de 2023, mas já há um acordo verbal para a renovação, portanto terá sido esse contrato de pouca duração até junho de 2023, portanto mais ou menos um ano e meio, que fez o Ajax tentar a contratação do jovem internacional português de sub-21, mas então esse acordo verbal anulou logo essa possível transferência, até porque também nesta altura, sendo que se fala bastante na saída de Luís Dias, que parece praticamente já uma certeza, o Futebol Clube Porto obviamente não iria deixar sair mais nenhum extremo, ainda por cima Francisco Conceição, sendo para além de ser filho de Sérgio Conceição, é uma jovem promessa, portanto ainda tem muito para crescer. Continuamos no Futebol Clube do Porto para falarmos da nossa novela do mercado e uma vez mais vamos falar de Ruben Semedo. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Parece que a novela vai chegar ao fim no último dia de mercado de transferências. Já sabe como é que é o último dia especialmente o de verão também, mas o de inverno é quando vêm coisas mais interessantes e às vezes também algumas sem sentido, mas pronto. Segundo a Pro 00, há um acordo já entre Ruben Semedo e o Futebol Clube do Porto. O central, que já tinha dito no passado que queria rumar ao Dragão, é esperado no Clube Azul e Branco na segunda-feira, então, para assinar com os azuis e brancos, mas, apesar deste acordo entre o Futebol Clube do Porto e o Internacional Português, falta, claro, chegar a um acordo com o Olympiacos. O nosso jornal contactou o clube grego, que garantiu que nada ainda está fechado, a proposta está a ser estudada, segundo a fonte do Olympiacos, mas segundo então foi possível apurar, o Futebol Clube do Porto está a negociar com o clube grego um contrato de empréstimo, válido apenas até ao final da época, com o Futebol Clube do Porto a pagar de imediato 500 mil euros e depois com uma opção de compra, não uma cláusula obrigatória, mas sim uma opção de 7 milhões de euros, caso o Ruben Semedo convença então os azuis e brancos. 7 milhões de euros é o que o Futebol Clube do Porto precisa de pagar ao Olympiacos para contratar o Internacional Português. Portanto, vamos lá ver se Ruben Semedo vai ou não para o Dragão, sendo que esta é mesmo a maior novela do mercado de inverno. Eu não sei se foi logo a primeira, mas terá sido das primeiras certamente, e parece que vai ser também das últimas. No Benfica, não se tem falado tanto em contratações, mas mais em saídas, e a de Everton é ainda uma possibilidade. O extremo continua a ser associado ao Flamengo e desta vez foi o próprio Marco Braz, o dirigente do clube brasileiro, que confirmou o interesse no jogador, que ainda não se conseguiu afirmar em Portugal. Apesar de confirmar esse interesse, o vice-presidente do Flamengo disse ao donos da bola, disse que não quer avançar para uma contratação por empréstimo, ou que não é possível avançar para uma contratação por empréstimo, e lembrou, claro, que o Benfica investiu 20 milhões de euros para contratar o Everton ao Grêmio, significando isto que os encarnados querem reaver grande parte do investimento, dificultando, claro, uma movimentação por Everton por parte do Flamengo, que, nas palavras de Marco Braz, quer ainda mais jogadores, portanto, canalizar todo o orçamento de transferências para o Everton não seria totalmente viável. Vamos ver se há aqui uma maior flexibilidade dos encarnados ou não para deixar sair Everton. Ainda em Portugal, vamos agora falar de oficializações e por isso temos que falar, claro, do Aroca. O Aroca é um dos clubes mais movimentados nesta reta final do campeonato. Ontem o Igor ainda teve aqui tempo de falar do Alan Ruiz, fui eu que lhe mandei mensagem, não lhe disse mais nada, só disse Alan Ruiz, ex-Sporting, Aroca, não lhe disse se já era oficial ou não. Também, entretanto, tentamos contactar o presidente do Aroca e ainda não nos tinha sido confirmado, mas agora sim já está confirmado pelo 00. Alan Ruiz vai reforçar o Aroca, ainda não é oficial, mas já este sábado deve então ser oficializada essa contratação.
contratação por parte da equipe de Armando Evangelista. Quem já chegou mesmo à Arouca e já foi oficializado foram 2 jogadores, um deles internacional brasileiro, pois é, o Arouca está a reforçar-se muito e muito bem para para esta segunda metade do campeonato, sendo que o Arouca não quer descer, obviamente. Podemos começar já pelo internacional pelo internacional brasileiro, peço desculpa, porque ontem, ao fim do dia, o Arouca anunciou então a chegada de Wellington Name, um extremo de 30 anos, que a malta que joga FM certamente já ouviu falar nele. Estava livre no mercado depois de ter terminado o vínculo com o Cruzeiro da Série B do Brasil e regressa então à Europa depois de uma passagem pelo Shakhtar, onde fez ainda 4 temporadas, se não me engano. Além de ter jogado na Ucrânia, o Wellington Name, formado no Fluminense, fez também 3 jogos pela Seleção Nacional do Brasil, portanto um currículo muito interessante que acaba então por reforçar o Arouca. O outro reforço do Arouca é um defesa central, chama-se Nino Galovic, é um central croata de 29 anos, que chega ao Arouca proveniente do Rijeka, onde jogou nas últimas 2 épocas e meia e onde venceu uma taça da Croácia. É um defesa central que também já teve passagem por Israel, Bielorrússia e pelo Japão, e que nos últimos anos tinha mesmo vindo a ser titular no Rijeka. Esta época também vinha sendo, portanto, o Arouca a ir a uma das principais equipas da Croácia e a fazer uma contratação para este mercado de inverno. Fechamos a ronda por Portugal em Passos Ferreira, depois de ontem apresentar 2 reforços por empréstimo. A equipa da capital do Móvel apresentou mais um jogador cedido, desta vez não vem de França, não vem do Rennes, vem do Granada, chama-se Adrián Buzqué, um avançado espanhol que esta época se estreou pela formação da Andaluzia e que apontou um hat-trick num jogo para a Copa del Rei que ficou, se não me engano, 7-0. Adrián Buzqué marcou então 3 golos nessa estreia pelo Granada. Portanto, César Peixoto fecha assim a lista de avançados, que conta agora com Denilson Júnior, o João Pedro, o Kofi, um dos jogadores que foi ontem oficializado, e o Adrián Buzqué, um avançado espanhol que tem 1,93 m, portanto aqui poderia aéreo para este Adrián Buzqué, novo reforço do Passos de Ferreira. E agora, lá fora, vamos a uma ronda rápida de oficializações e também alguns rumores, mas adianto já que isto é basicamente depois de Portugal, falamos de Itália. Começamos pela Fiorentina, que depois de perder o Vlahovic para a Juventus, na tarde de ontem foi oficializado, camisola 7 que era de Cristiano Ronaldo, pertence agora a Vlahovic, grande movimentação da Juventus no mercado. A Fiorentina, como já se sabia, comatou a saída do sérvio com um brasileiro, chama-se Artur Cabral. O Igor também já tinha aqui falado dele, não vale a pena dizer muita coisa, é só confirmar os dados que já vinham sendo falados. A Fiorentina fez então um contrato de 5 épocas com o Artur Cabral e pagou 15 milhões de euros ao Basileia pela contratação do avançado brasileiro, que até já esteve perto da seleção, mas acabou por não jogar, que ao serviço da equipa suíça tinha um belo registro de 65 golos em 106 jogos, portanto esta época já tinha marcado 20 golos, por isso um goleador aqui a aparecer agora na Fiorentina para substituir então Dusan Vlahovic. Ainda em Itália, o Inter de Milão confirmou uma das contratações mais estranhas do mercado de transferências. Os sportinguistas lembrar-se-ão deste nome, falo de Felipe Caicedo, um jogador que foi um autêntico tiro ao lado no Sporting. Na altura ele tinha vindo emprestado pelo Manchester City, fez 11 jogos em Alvalade, 0 golos e depois teve várias épocas em Itália, mais concretamente na Lazio. Estava agora no Génova desde o início desta época, onde praticamente não era opção, portanto muito estranho, porque não era opção numa das piores equipas da Série A e agora é reforço do Inter, que é só o líder da Série A, depois de então o Caicedo ter marcado apenas um golo esta temporada. Claro que tem aqui alguma lógica a contratação, porque Caicedo foi treinado por Simone Inzaghi, que trabalhou então com Caicedo na Lazio e agora foi buscar o jogador para o Inter de Milão, explicando um pouco assim a aposta neste Felipe Caicedo, um jogador totalmente diferente daqueles que o Inter tem, portanto terá sido mais ou menos por aí, pelo menos é essa a única explicação que eu encontro para Caicedo sair de um dos últimos classificados da Série A para reforçar o líder por empréstimo. Uma contratação muito estranha, mas pronto. Continuamos em Itália, agora para falar de rumores. E claro, rumores, Itália, Roma, José Mourinho. Já se sabe, nos últimos dias têm sido muitos. Ontem foi Danilo Pereira, hoje Gonçalo Guedes. A Gazeta dello Sport diz que o treinador português quer contratar Gonçalo Guedes e que Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, está a fazer todos os esforços para contratar o internacional português de 25 anos. Recorde-se que o empresário do Gonçalo Guedes é o Jorge Mendes, tem muita ligação ao José Mourinho, portanto isso também pode ser influente numa possível mudança.
A Gazeta dello Sport diz que a Roma, para além de tentar aqui o Gonçalo Guedes, tenta também incluir Carles Pérez na transferência, portanto o Carles Pérez ir para o Valência, um espanhol que conta muito pouco aqui na Roma, e então ajudar a baixar um pouco o preço do Gonçalo Guedes, que é um jogador que está a fazer uma época muito positiva no Valência. Vamos ver se deixa então ou não o Mestalha. Para finalizar o mercado flash deste sábado e a nossa ronda por Itália, falta só falar do nome de Denis Zakaria, um médio suíço do Borussia Mönchengladbach, que vai terminar contrato no final desta temporada, em junho, e que interessa à Juventus. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a equipa de Turim já ofereceu à equipa alemã 7 milhões de euros para contratar o internacional suíço de 25 anos, já esta temporada, não esperando então pela contratação apenas para 2022-2023. A Juventus quer já o jogador, portanto vai pagar 7 milhões de euros ao Borussia Mönchengladbach pelo Denis Zakaria. E é com o Zakaria que me despeço por hoje. Amanhã, espero eu, o Igor está de volta para mais um Mercado Flash. Agora eu vou ver a final da Taça da Liga. Um bom fim de semana a todos. Já sabem, o meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.